Eu acho que isso é essencial, assim. Então, tipo, você realmente persistir no que você está fazendo e com a estratégia certa, né? Assim, também estar aberto a refinar a sua estratégia com o tempo, né? Não ficar no quadrado. Sempre lembrem disso, sabe? Quando vocês estão se sentindo overwhelmed, assim, com tudo que vocês estão fazendo, para analisar a jornada. Vê se você está olhando para uma coisa só. Porque se você tiver, a gente vai refinar a estratégia. A visão do todo sempre tem que ser ampla, porque senão a gente não enxerga as portas, né? As portas que podem se abrir para a gente, que inevitavelmente se abrem e fazem com que o nosso caminho flua, efetivamente, né? Olá, pessoal. Aqui é o Cauê Gasparoto de novo, dando sequência às nossas entrevistas aqui no canal. E hoje tem uma convidada super especial, uma amiga, também tive a oportunidade de conhecer aqui dentro do HackMed, que é a Malu, Malu Seixas. Ela é estudante de medicina na Santa Casa. Vou deixar ela se apresentar para vocês daqui a pouco. Mas faz parte desse capítulo que eu tenho aqui no meu canal de convidar pessoas que eu acho que tem muito a agregar a vocês que estão aí, seja durante a faculdade, antes da faculdade, ou mesmo quem está pensando em eventualmente começar a trabalhar com inovação, com pesquisa, com empreendedorismo. A Malu é uma pessoa sensacional que eu tive a oportunidade de conhecer aqui no meio do meu caminho, durante minha jornada aqui no HackMed. E eu tenho certeza que ela vai ter muita história aí para contar, muita coisa para agregar para vocês. E vocês vão entender por que que eu acho que faz todo sentido ela estar aqui no meu canal. Então, Malu, muito obrigado por estar aqui hoje, por aceitar meu convite. Eu queria que você se apresentasse um pouquinho para o pessoal que está acompanhando a gente aqui no canal. Com certeza. Oi, gente, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem assistindo aí. Meu nome é Malu, como o Cauê falou, Maria Luísa Seixas. Eu queria primeiro agradecer você, Cauê, o convite, essa abertura que você me deu aqui através do podcast. Para mim é uma honra, assim, incomensurável poder estar aqui. Eu admiro muito você também, Cauê. Vocês vão ouvir um pouco mais ao longo do podcast, mas o HackMed foi um dos eventos que mais transformou minha vida, assim. Então, a gratidão que eu tenho e o amor que eu tenho, o amor e o carinho genuínos mesmo que eu tenho pelo HackMed são enormes, assim. Eu sou muito grata por tudo que vocês têm feito e por toda a transformação que vocês geraram na minha vida e tudo que vocês foram capazes de transformar dentro do meu eu, sabe? Então, a honra é toda minha de estar aqui. E agora falando um pouco mais sobre uma visão geral, né, de quem eu sou. Então, como o Cauê falou, né, eu sou estudante de medicina, eu faço medicina na Santa Casa, eu tenho 22 anos, e eu sou uma pessoa que, na verdade, eu gosto de me descrever, eu não gosto muito de colocar vários títulos nessa descrição, né? Ah, quem é você? Eu gosto de me descrever como uma pessoa que é apaixonada pela vida, que vive sob o princípio de acreditar. Eu baseio muito as minhas crenças, pensamentos, palavras, ações e as minhas intenções em cinco principais pilares, né? Que são fé, amor, cuidado, crescimento e impacto. E esses pilares eu aplico na minha vida todos os dias, ativamente, através da medicina, da pesquisa e da inspiração, que é um novo pilar que surgiu nesses últimos anos da minha vida, que eu acredito que faça parte da minha história. Então, é um prazer muito grande estar aqui com vocês e eu vou ficar muito feliz de poder, de repente, ajudar vocês com algumas das palavras que eu tenho aqui. Sensacional. Bom, a gente vai se aprofundar um pouquinho mais na sua história. E para o pessoal que me acompanha aqui, né, que na verdade está chegando agora, não conhece o meu trabalho por aqui, eu tô aqui no YouTube, também tô no Instagram, quem quiser depois seguir por lá, @CauêGBueno. Vou deixar também o Instagram da Malu para o pessoal que quiser se conectar depois também. Malu, se você quiser depois passar o seu Instagram também, para o pessoal poder entrar em contato com você. A gente vai deixar tudo aqui na descrição do vídeo também. E aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, a minha ideia aqui é trazer sempre pessoas relevantes que possam contribuir com a nossa formação dentro e fora da medicina, né? Para quem tem interesse por saúde. Então,
Bom, vamos lá, Malu, vamos se aprofundar um pouquinho mais. Eu queria voltar lá para o começo mesmo. Se você sempre sonhou em fazer medicina, quando que você decidiu prestar e o que que te levou a essa decisão de ser médica? Cauê, essa é uma pergunta que o pessoal me faz bastante, né? E que, infelizmente, eu não tive a oportunidade de responder quando eu entrei na faculdade. Eu acho que é essencial que as pessoas tenham esse tipo de questionamento claro antes de começar uma jornada grande como a jornada da medicina e qualquer outra jornada, né? Qualquer outra profissão que você queira deixar seu legado, né? Mas eu falo que eu não tive a oportunidade de responder porque as faculdades aqui no Brasil, a maioria, elas se baseiam só em vestibular, né? Eu acho que esse sistema ele precisa ser um pouco mais refinado, porque a história da pessoa conta muito mais do que muita coisa, talvez, né? Enfim, mas na verdade, desde pequena eu sonho com a medicina. Eu acho que eu nem sabia, na verdade, o que era medicina no momento que a medicina começou a tocar no meu coração. Então, eu nem lembro disso, mas o meu pai, ele sempre me conta que quando eu era pequena, eu vi uma criança machucada na rua ou triste e tal, isso me tocava e eu ia meio que cegamente ajudar. É, então, eu acho que essa possibilidade de fazer a diferença na vida das pessoas através do amor mesmo, sabe? Do cuidado, que é um dos pilares que eu falei quando você me perguntou quem eu era, né? Eu acho sim que isso está dentro de mim faz algum tempo, mas não conscientemente, né? Isso se tornou mais consciente com o tempo. No ensino fundamental, isso foi confirmado de maneira um pouco mais teórica, né? Quando eu comecei a ter as aulas de ciências, então, literalmente ciências, sexto, sétimo ano, eu fiquei absolutamente fascinada pelo corpo humano. A gente teve uma aula de dissecação, acho que foi do coração, né? Acho que era coração de boi, não lembro exatamente. E a gente fez uma feira de ciência sobre corpo humano. E eu tive um professor, se um dia ele ouvir essa entrevista, eu queria deixar minha super homenagem para ele, o professor André, do Porto Seguro. É uma pessoa que acho que 70% do bater o martelo sobre a medicina eu devo a ele, porque foi ele que despertou em mim esse fascínio pelo corpo humano. Ele estimulava muito a gente a participar das feiras de ciência, participar de projetos diferentes, vem conhecer o que é isso, vem conhecer o que é aquilo, tal. Então, eu acho que isso me deixou apaixonada por esse mundo da medicina e essa possibilidade de cuidar, que já estava meio que intrínseca a mim, desde antes. Então, eu acho que é um pouco isso. E você, sabendo da dificuldade que era prestar medicina, isso foi meio que se confirmando ao longo dos anos no ensino médio, depois? Como é que foi essa questão de, pô, uma faculdade, né, um curso muito concorrido, né? Isso te afetou de algum jeito para tomar a decisão? Te deixou um pouco mais inibida? Como que foi essa relação? Essa é uma boa pergunta, assim, porque eu acho que muita gente desiste da medicina ou escolhe não fazer pela dificuldade, né? Na verdade, eu sabia que era difícil, assim, eu fui sendo informada ao longo do tempo, mas eu não encarava isso como uma barreira completa, sabe? Eu sabia que eu colocava o nível do meu sonho acima da dificuldade. Eu sempre fui muito ensinada na minha casa, né? A educação que eu tive foi muito direcionada para a disciplina. E então, assim, e o valor do resultado que a gente produz para as coisas que a gente quer conquistar na sociedade, isso sempre foi trazido aqui. Então, acho que lá no fundo eu sabia que eu estava disposta a dar o meu tudo para fazer isso acontecer, sabe? Então, eu não pensava muito sobre, é muito difícil, então eu vou desistir pela dificuldade. Era uma questão de prioridade, porque eu não pensava em outra opção sem ser a medicina, sabe? Então, de um jeito ou de outro, eu sabia que eu de alguma maneira conseguiria dar um jeito daquele sonho fazer realmente acontecer na minha vida, sabe? Então acho que foi um pouco isso, assim, pelo fato de o meu sonho ser muito grande, muito intenso, eu não enxergava assim outra possibilidade, sabe? Perfeito. Você tem pais médicos? Não? Tem médicos na família? Sim, o meu pai é médico, mas a minha mãe não, minha mãe é dentista. 。
Só que isso é uma coisa interessante também, né? Porque as pessoas acham que meu pai influenciou muito, ah, não, que você é médico, você também quer fazer medicina. Meu pai falava muito pouco de medicina, muito pouco. Na verdade, só falava de medicina quando eu trazia o assunto. Eu acho que ele não queria influenciar muito essa escolha, sabe? Porque ele queria que fosse realmente uma escolha genuína, que viesse de dentro de mim, de verdade. E acabou que isso surgiu, né? Eu via a rotina dele, via o trabalho dele e tudo mais, mas é claro que eu acho que isso inconscientemente influenciou um pouco, mas eu acho que isso veio muito mais das minhas experiências externas do que eu vivi internamente aqui na minha casa, sabe? Perfeito. E você sempre sonhou, você sempre quis, assim, como é que foi essa decisão de fazer medicina em São Paulo? Você hoje está na Santa Casa, você já queria estudar nessa faculdade, chegou a passar em outros vestibulares e optou por ficar na Santa Casa? Como é que foi essa decisão de entrar nessa faculdade? Boa. Então, essa questão de São Paulo eu levava muito em consideração, assim, porque no momento que eu estava ali escolhendo as opções de faculdade, eu sabia que São Paulo era um centro médico, um centro onde muitos profissionais do mundo inteiro se baseavam, para onde muitos profissionais ao redor do mundo vinham, né? Muitas das grandes residências médicas são aqui, e isso foi o tipo de instrução que eu recebi do meu pai também. Ele sabia que, por exemplo, faculdade sem hospital escola não é muito recomendável, né? Ele sempre me recomendava estar em uma faculdade que tivesse hospital escola, porque o tipo de experiência que você vai adquirir, experiência médica, é muito maior, assim, a maturidade médica que você ganha é exponencial, assim, né? Então, eu tive um pouco esse direcionamento em mente. Eu queria, sim, ficar em São Paulo, muito por conta do fato de São Paulo ser um centro médico, ah, e também pelo fato de aqui em São Paulo eu estar próxima do que eu conhecia, da minha família e tudo mais, e isso tinha uma importância para mim nesse momento de entrada na faculdade, né? Então, assim foi a decisão de São Paulo. E aí, em relação à Santa Casa, o que acontece? Eu tentei passar em faculdades públicas também, desde o início da minha preparação, assim. Mas a Santa Casa sempre despertou, assim, um desejo diferente em mim. Meu pai fez residência lá, né? Ele fez residência de cardio na Santa Casa, então... E ele desenvolveu uma relação de amor e confiança muito grande pela Santa Casa, assim. Eu acho que até mais do que eu, assim. Quando eu passei, por exemplo, ele ficou mais animado de todo mundo, assim. É, então, eu acho que, assim, dentro da Santa Casa, essa questão de ter praticamente uma fusão, né, entre o hospital e a faculdade foi algo que pesou muito para mim, porque muitas das pessoas com as quais eu conversava traziam isso como um ponto que contribuía de maneira muito intensa para uma formação humana, né? E essa questão da formação humana era um objetivo muito grande para mim, por conta do fato de a minha escolha da medicina ter vindo dessa questão do cuidar, do amar, essa formação humana era muito relevante para mim. Então, eu ouvia muitas histórias, conversava com o pessoal que estava lá, e aí eu acabei priorizando a Santa Casa no cursinho, né? Eu fiz 2 anos de cursinho, eu fiz um ano de poliedro e um ano de ângulo, né? E aí, no meu último ano de cursinho, foi onde realmente aprendi a estratégia certa, e aí eu foquei 100% assim onde eu queria, que era a Santa Casa, né? Eu prestei outros vestibulares também, mas o que acontece, assim, eu coloquei, eu lembro que eu fiz inscrição de vários outros vestibulares de faculdades particulares, até fora de São Paulo, né? Porque como o meu sonho era fazer a medicina, né? Se eu eventualmente tivesse que fazer em outro estado, tudo bem. A prioridade era fazer isso acontecer, né? Então, eu prestei outras faculdades, mas como a Santa Casa foi uma das primeiras provas, tanto o que eu fiz quanto o resultado que saiu, no momento que saiu o resultado, eu acho que eu tinha feito só mais uma prova de faculdade particular, que era o ABC. Daí eu parei de fazer, porque eu parei de fazer as provas. A minha prioridade tinha sido atingida. Falei, agora eu só vou fazer as públicas, e aí eu fiquei com a Santa Casa.
Ah, perfeito. Isso então já entra na minha próxima pergunta aqui, que eram os vestibulares que você prestou, né? Quais foram os vestibulares e como foi sua preparação? Você falou que fez 2 anos de cursinho. Você já estudava para o vestibular desde o ensino médio? Como que foi isso? Perfeito. Só um ponto que eu esqueci de comentar, que eu também levei em consideração para a escolha da faculdade, né? Eu sempre tive eu sempre dei muita importância para a experiência internacional. Então, eu entrei na faculdade com essa vontade de ter uma experiência internacional. E eu sabia que a conexão da instituição com os lugares fora do país que fossem referência médica seria muito relevante para mim. Então, eu coloquei ali é, na minha cabeça algumas daquelas faculdades Ivy Leagues que tem nos Estados Unidos, né? Isso daí foi meu foco. E aí eu vi que em São Paulo, que era o centro que eu queria, só a USP e a Santa Casa tinham esse tipo de convênio próximo com essas Ivy Leagues que eu buscava. Então isso foi algo que também foi bem importante na minha escolha. Aí, em relação aos vestibulares que você perguntou, né? Eu prestei os vestibulares das faculdades públicas, acho que prestei a USP, Unifesp, Unesp, Unicamp. É, Aí, das particulares, eu me inscrevi para várias, né? Eu tinha me inscrito para Einstein, ABC, acho que Jundiaí também. Só que, como eu te falei, eu acabei fazendo só Santa Casa, eu acho que só foi Santa Casa, não me lembro se eu fiz a do Einstein também, eu acho que eu também fiz. Einstein, Santa Casa e ABC. E aí, quando eu passei na prova da Santa Casa, né, que saiu, tipo, no início de novembro, aí eu não fiz mais as provas, porque aquele foi meu foco. E aí, enfim, você perguntou se eu já me preparava desde o ensino fundamental e ensino médio, né? Mas é uma coisa legal de falar também, né? Porque eu, no ensino médio, eu estudei no Bandeirantes, né? Eu estudei no Porto até o nono ano, que nem eu tinha comentado, e, e aí no ensino médio eu estudei no Bandeirantes. E aí o que acontece? O ensino médio no Bandeirantes era bastante rígido, assim, né? No terceiro ano a gente começava a fazer revisão para vestibulares só nos últimos 3 meses do ano. Então, assim, é muito difícil você começar a estudar para vestibular 3 meses antes de você fazer a prova e ter chances grandes de passar. Então, como eu mirava alto, assim, nas instituições que eu queria, eu não, assim, eu estudei para o vestibular ali no período de revisão, no meu terceiro ano do ensino médio, mas esse não foi o meu foco no ensino médio. Eu sabia que dentro das condições que eu estava, do que eu tinha aprendido de matérias, e considerando o tempo hábil que eu tinha, né, não seria possível atingir, fui bem realista, assim, não seria possível atingir o que eu estava buscando dentro daquele tempo. Então, eu fiz o meu ensino médio, principalmente o meu terceiro ano, já considerando o cursinho como uma parte da minha formação, vamos colocar assim, sabe? Então, aí, realmente, no meu primeiro ano de cursinho que eu fiz poliedro, eu foquei 100% no vestibular, e aí isso é uma coisa legal também de falar, de repente a gente tem oportunidade de falar um pouco mais sobre isso depois, mas eu atribuo muito do meu fracasso assim no primeiro ano de cursinho, né, não ter passado onde eu queria, a mentalidade que eu estava levando naquele ano. Eu acho que é muito importante que a gente tenha objetivos grandes, sonhe alto, só que eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado para que isso não se torne o único foco na vida, né? Porque isso faz com que a gente desenvolva um certo senso de obsessão assim com aquilo, é, obsessão não saudável, né? E por que que isso é ruim? Eu não estou falando que você ter um objetivo muito claro e realmente ir muito atrás disso é ruim, eu não acho. Mas eu acho que quando a gente tem uma mentalidade que a gente só consegue enxergar uma coisa, a nossa visão fica limitada, né? A gente para de enxergar o todo. E foi exatamente isso que aconteceu comigo, assim. Eu estava muito focada, assim, sabe quando eu depositei todas as minhas fichas em uma coisa só. E isso foi um erro, né? Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre algumas análises disso, né? Hoje eu estudo muito sobre comportamento humano e hoje eu entendo por que que isso foi feito, né? Qual o motivo de ter acontecido essa postura na minha vida, né? Mas eu acho que essa postura ela depositou um peso ah, que ultrapassou a possibilidade de eu colocar os meus conhecimentos no dia da prova de maneira leve, sabe? Então,
quando eu passei, que foi meu segundo ano de cursinho, onde eu queria e tudo mais, foi o ano que eu aprendi a lidar, aprendi a ter uma mentalidade saudável, sabe? Então, eu acho que isso é muito importante. O pessoal que estiver ouvindo, que estiver fazendo cursinho, estudando para o vestibular, eu acho que a gente tem que ter objetivos muito claros, mas aí eu trago a análise, né, que eu estava falando. A gente tem que tomar cuidado, eu acho, para não depositar o nosso valor no que a gente produz. Porque eu acho que essa postura de ir com muita sede ao pote, né? Ela, na verdade, vem de um medo interno, né? Esse medo está relacionado com a perda do seu valor, porque muitas vezes você atribui o seu valor unicamente ao que você produz. Então, passar numa prova, passar na melhor faculdade do país, É o passar resultado, no... né? Você É, o atribui esse valor resultado. ao resultado final. Exatamente, é o resultado final. E aí vira um ciclo vicioso de você fica louco, né? Então, acho que é muito importante, o pessoal, não só o pessoal que está passando vestibular, principalmente, mas todo mundo que está com um objetivo grande hoje, tomar cuidado para não depositar o seu valor. E se questione isso, né? Se questione onde está o seu valor. Mas não depositar o seu valor unicamente no que você produz. Seu valor não pode vir de coisas externas, né? Então, eu acho que esse tipo de equilíbrio é algo que é absolutamente determinante para que as coisas fluam na nossa vida, né? Até porque a gente pode aprender muito a partir dos nossos fracassos, das derrotas, né? Tem até um Exatamente. vídeo no meu canal que eu falo sobre isso, né? Como lidar com frustrações, fracassos, porque eu mesmo já tive vários fracassos ao longo do caminho. Às vezes a gente acaba divulgando, né? E o pessoal fica sabendo só das conquistas, né? Pô, passou no vestibular que queria, conseguiu fazer o intercâmbio XYZ, e não vê o todo por trás, que foram todos os erros que foram cometidos até você chegar nesse ponto, né? Que com certeza são tão importantes quanto, porque eu tenho muito essa visão. A conquista ela é resultado de todos os fracassos que você trouxe. Se você consegue aprender com esses erros, em algum momento você vai conquistar aí o seu objetivo. Se você não tem fracassos em algum, assim, é quase impossível. Você tem aqueles caras que acertam de primeira, né? Fazem o, é, criam startups unicórnios de primeira, né? O cara atinge seus objetivos, mas são as exceções e a grande maioria das pessoas assim não tem tanta sorte com isso, porque também depende de sorte, isso, as pessoas acham que não, mas depende também um pouquinho de sorte para essas coisas acontecerem. No geral, as pessoas que conquistam grandes resultados, elas aprendem muito com os fracassos ao longo do caminho, assim. Então, acho que esse ponto que você trouxe é muito importante. Eu vou deixar até aqui, inclusive, o link do vídeo que eu falo sobre isso também, porque vale a pena, acho que conscientizar as pessoas sobre isso. Com certeza. Isso muda completamente a maneira que você experiencia a vida, né? Eu acho que a gente tirar, saber interpretar o significado de tudo que a gente vive, né? Essa é, inclusive, uma das propostas que eu tenho. Eu estou começando agora no Instagram, né? Então, Uhum. a minha proposta hoje é mostrar para as pessoas como que a gente investe numa vida com significado, sabe? Não me colocando como uma pessoa que sabe todo o significado de tudo, mas como uma pessoa que absorve muito do entorno, sabe? Então eu gosto de analisar muito tudo que está ao meu redor e acabo consumindo muito conteúdo, lendo muito sobre isso. Então, e isso acabou me trazendo uma paz de espírito muito grande nos últimos tempos, né? Então eu acho que essa habilidade de você enxergar significado em tudo faz com que a vida tenha mais sentido, assim. E dentro disso se inserem os fracassos, né? Os fracassos são absolutamente essenciais. Eu acho que a maturidade vem disso, né? Por que que você vê, às vezes, uma pessoa de 20 anos que é muito mais madura que um cara de 50? Eu acho que vem da habilidade de leitura das experiências que essa pessoa passa, né? Independentemente do número de experiências. A pessoa fracassou, só que ela extraiu o néctar daquele fracasso. Muitas vezes o cara de 50 só falou, vou deixar a vida me levar e a coisa boa vai aparecer para mim quando for para acontecer, né? Perfeito. Cara, e Malu, aproveitando, deixa seu Instagram aí, qual que é, para o pessoal poder se conectar a você, mandar perguntas, interagir por lá também, para o pessoal aqui do canal poder te conhecer melhor. Boa, com certeza. Ó, gente, meu Instagram é @mlseixas. Acho que o Cauê vai deixar Eu linkado aí deixo aqui na embaixo, tela mas... para Boa, exato. vocês. Aí é SEIXAS, ML Seixas. Me Confiram lá, chamem. pessoal. Se conectem lá com a Malu, mandem mensagem. Tá super ativa lá nas redes sociais, fazendo um trabalho muito legal. Malu, eu queria voltar antes da gente seguir aqui.
para um tema que eu acho que algumas pessoas podem ter ainda interesse em aprofundar um pouquinho mais, que em relação à sua preparação para o vestibular. Você tinha alguma dificuldade em alguma matéria específica, assim, no ensino médio, no cursinho? E como você resolveu isso? Você resolveu focar nessa matéria que você tinha mais dificuldade, focar nas que você já era boa? Conta um pouquinho dessa estratégia aí para o vestibular. Então, assim, no ensino médio, eu tinha muita dificuldade com literatura. Porque assim, como eu falei para vocês, né, eu mudei de colégio do ensino fundamental para o ensino médio. E foi uma subida assim de degrau muito grande para mim. Eu no Porto tinha muito mais facilidade com as provas e quase que tirava de letra assim as coisas que diziam respeito à vida acadêmica. E daí eu fui inserida no Bandeirantes e era um ambiente muito mais difícil. Assim, as provas, a gente fazia a prova de 2 horas e meia, prova toda dissertativa, super sério, tá? Eu falei, nossa, e eu não estava acostumada com isso, né? E eu não tinha muito esse contato próximo com literatura, que o vestibular exige muito também, né? Que você não só saiba ler ou tenha lido as obras literárias que eles pedem, mas também saiba interpretar além do que as palavras falam, né? E eu acho que o Bandeirantes me ensinou muito a ter esse tipo de mentalidade analítica. Só que no início, só para você ter uma noção, a primeira prova que eu fiz, sem brincadeira, é, a primeira prova de literatura que eu fiz, eu tirei tipo 4. Fui mega mal. E eu fiquei, tipo, tipo assim, um mês de quase, não vou nem colocar, não posso não vou colocar como depressão, porque é muito forte isso, mas foi um mês de eu me senti muito fracassada, sabe? Falei, nossa, que não estava acostumada. Eu falei, meu Deus, como assim, sabe? No ensino médio, no ensino fundamental, nossa, porque eu ia bem nas provas e tudo mais, e acaba que essa coisa do valor, né? Você acaba sendo elogiado por isso e coloca o seu valor no lugar errado, né? E acaba que você desenvolve uma autopressão. Ah, não, então, se as pessoas falam que eu sou boa, eu não posso errar nunca. Ai, meu Deus. Então, né, a gente acaba criando esse ciclo meio maluco, né? E aí, enfim, eu fui mega mal no ensino médio, falei, tá, vamos tentar encarar de maneira fria a situação, que eu acho que isso é algo muito importante, assim, para a maior parte dos fracassos na vida, né? Que eu quero dizer com encarar de maneira fria? Você analisar por que esse erro foi cometido, né? Por que eu tirei um 4 na prova de literatura? Ah, foi falta de conteúdo, eu não sei responder as questões, foi falta de talvez interpretar o que o enunciado estava pedindo e tudo mais. Então, assim, primeiro vem uma análise da prova, eu acredito, isso com o vestibular também, você analisar de onde vêm os seus erros, né? Qual é a causa dos seus erros, e realmente ir atrás com estratégia, né? E para que como a gente está no início, quem está começando a estudar para vestibular, eu estava no início, no momento do ensino médio e tal, você não tem como criar uma estratégia do além, você tem que entrar em contato, eu acredito, com pessoas que saibam esse tipo de estratégia. Então, angariar conselhos de pessoas que chegaram onde você quer chegar, isso com tudo na vida, né? Mas o que eu fiz foi, eu fui conversar com a professora, mega preocupada, assim, professora, o que eu posso fazer para melhorar essa nota? E aí, a partir daquele momento, literalmente, no final de todas as aulas eu ia conversar com ela, eu fazia 1.000 exercícios extras, que ela me passava listas, eu procurava listas de outros anos, de provas da escola, de outros anos, e eu fazia, toda semana, toda aula eu ia lá. E aí, na prova seguinte, né, eu acabei indo super bem, me destaquei ali na turma e tudo mais. E eu acho que foi muito isso, sabe? Não eu acho que não é questão de, a pessoa gênio. Você vê, não tem nada de gênio. Eu fui capaz de tirar um 4 e quase um 10 depois. Então, eu acho que é muito de a gente encontrar a estratégia a partir das pessoas que atingiram o que a gente quer atingir e realmente ter garra, que é o grit que você fala, né? Inclusive, assistam o vídeo do Cauê, o último vídeo do canal é o último, né? Que você postou. Isso, saiu na semana passada o vídeo do Grit, para quem quiser ir, vou Exato. deixar aqui também na tela. Tem tudo a ver com o que a Boa. Malu tá falando agora. Eu acho que isso é essencial, assim. Então, tipo, você realmente persistir no que você está fazendo e com a estratégia certa.
né? E assim, também estar aberto a refinar a sua estratégia com o tempo, né? Não ficar no quadrado. Sempre lembrem disso, sabe? Quando vocês estão se sentindo overwhelmed, assim, com tudo que vocês estão fazendo, para analisar a jornada. Vê se você está olhando para uma coisa só. Porque se você tiver, a gente precisa refinar a estratégia. A visão do todo sempre tem que ser ampla, porque senão a gente não enxerga as portas, né? As portas que podem se abrir para a gente, que inevitavelmente se abrem e fazem com que o nosso caminho flua, efetivamente, né? E no cursinho você continuou com essa dificuldade de literatura ou você superou isso, Malu? Ah, boa. Então, no cursinho, assim, eu tinha a dificuldade ainda, mas não era algo muito significativo, assim, sabe? Eu acho que por conta do fato de eu ter entendido que aquilo foi uma dificuldade, então eu realmente treinava muito, sabe? Eu fazia muita questão, de língua portuguesa como um todo, as questões escritas, vestibular e tudo mais. E aí, as outras matérias, eu tinha um pouco mais, por exemplo, acho que história e geografia eu tinha um pouco mais de dificuldade que exatas e biológicas. E aí, a estratégia que eu tinha era literalmente treinar mais isso, ou seja, fazer mais exercícios daquilo. Uhum. Então, no cursinho, por exemplo, algo que foi muito importante para mim, quando eu entrei no segundo ano de cursinho, né, foi entender que a minha estratégia ela vinha de eu ouvir um pouco de muitas pessoas, né, e desenvolver a minha própria estratégia. Então, assim, muito cuidado para não comprar cegamente 100% o que o cursinho fala, né? É, porque isso no meu ano de poliedro me prejudicou um pouco, sabe? Porque eu achava que, não, eu não ia passar se eu não fizesse todas as tarefas do cursinho e tudo mais. Não é assim. Eu acho que a gente precisa ouvir as pessoas de maneira seleta, né? Mas ouvir as pessoas que chegaram onde a gente quer chegar e montar a nossa própria estratégia. E aí, quando eu passei, eu acho que a virada de chave mais determinante para mim foi essa questão de fazer questão, fazer exercício, né? Então, o meu estudo começava com exercício. Não tinha nem mais teoria. Eu ia do exercício para a teoria, literalmente. Quando tinha uma aula, por exemplo, estava na aula de história, que é uma matéria que eu tinha um pouco mais de dificuldade. O professor estava lá explicando mil coisas que muitas vezes eu já dominava. Durante essa aula, eu ia muitas vezes fazendo um exercício relacionado àquilo que estava sendo colocado. E aí, no final da aula, eu ia tirar dúvida. Então, eu acho que essa virada de chave para fazer exercício e fazer o máximo de exercícios das matérias que você tem dificuldade. Porque passar no vestibular é estratégia de prova. Não tem nada a ver com é, genialidade ou domínio, até domínio de conteúdo. Você tem que Concordo minimamente cem dominar por as cento, viu, coisas. Malu? É, Inclusive, também já gravei um vídeo no canal falando sobre estratégia para estudar para a prova, porque acho que é muito isso, é muito técnica para você entender exatamente. e você focar no vestibular que você quer passar, porque às vezes um vestibular foca em um tipo de resposta, um tipo de entendimento que é totalmente diferente de outro, né? Então, às vezes, vale a pena você, como no seu caso, estava focando nas faculdades aqui de São Paulo, né? Focar nos vestibulares daqui, para não ter essa confusão até de a forma como você responde, o que aquela pessoa que corrige a prova espera que você responda, pode ser muito diferente em universidades espalhadas pelo Brasil, né? E Exato. sobre isso, o vestibular, uma dúvida que eu fiquei assim, o vestibular da Uhum. Santa Casa hoje, na minha época era FUVEST, né? Hoje em dia mudou. Ele ainda funciona como a FUVEST? Como que é? Não, eu acho que mudou, inclusive, um ano antes de eu passar, um ano antes de 2020. Hoje é pela VUNESP, então Hum, é uma prova bem objetiva, assim. Eu gostei muito de fazer essa prova. É uma prova que são 2 dias, então em um dos dias você faz uma prova teste, só múltipla escolha. E aí no outro dia você faz as questões dissertativas. Então, eu acho que é uma das únicas faculdades particulares que tem dissertativa em português, de português, né? Então, a gente tinha dissertativa de português, de biologia, química e física, se eu não me engano, são essas 4 matérias, mais a redação. E aí o maior desafio da prova da Santa Casa, né, para mim, pelo menos, e para o pessoal que eu conversava tal, era esse dia da dissertativa, porque era um tempo muito curto, né? São, acho que 20 questões escritas com A, B, C, ou seja, tipo, no mínimo 40, mais uma caramba. redação em 4 horas. Então, é um tempo bem corrido. Então, para mim, uma das principais estratégias para ter passado nessa prova foi o foco na redação.
Então, assim, eu treinei muito redação. Eu fazia um curso, depois a gente pode até linkar aqui o curso do Adriano, Adriano Chan, o pessoal deve conhecer ele, um curso absolutamente incrível, assim, um cara muito, muito mestre, assim, no que ele ensina e tudo mais. Durante o cursinho isso, você fazia o curso Durante dele. o cursinho, exato. E aí, era um curso bem barra pesada, assim, a gente tinha que fazer redação bem rápido, lá, a gente fazia a redação lá e a gente entregava. Então, tinha períodos diferentes e tal, e aí eu aprendi a fazer redação muito rápido, e eu fazia direto, eu não fazia rascunho. E a redação, eu acho que eu fazia a redação, eu terminava a redação em 40 minutos. E aí eu ficava com tempo para fazer a prova e revisar, porque para mim revisar as questões escritas era essencial. Isso foi porque assim, eu acabava corrigindo muitas coisas que eu tinha errado por fazer muito rápido, ou enfim, atenção, sabe? A redação eu olhava de novo, tal, mas como eu tinha treinado muito a redação, foi algo que foi bem determinante para mim, inclusive na minha nota, porque a redação foi uma das coisas que levantou minha nota muito na prova da Santa Casa. Enfim, ó, e tem um peso importante também na prova dissertativa, no dia da prova dissertativa, né? Então acho que é um investimento bem interessante, assim, a redação. Não, faz todo sentido. Eu lembro que redação também me salvou no vestibular, assim. Eu até comento para quem já acompanha aqui o canal também que quando eu passei na USP eu achei que eu não ia passar até, porque meu segundo dia foi horrível, mas a redação, português e matemática e as especialidades foi o que me salvou, assim, porque história, geografia eu tinha ido muito mal no segundo dia. Acho que até mudou hoje o formato da FUVEST, mas na minha época tinham 3 dias, né? E aí o segundo dia foi muito mal, o primeiro e o terceiro acabaram me salvando, assim. E a VUNESP é um vestibular que também conta bastante, redação, a forma como você escreve. Exato. Quando eu fui aprovado em Botucatu, foi muito por conta também dessa questão da escrita, assim, né? Eu acho que isso conta em praticamente todos os vestibulares. Acho que não tem nenhum que redação não é importante, assim. Vale a pena dar uma Exato, focada especial nisso. com certeza. E Malu, vamos então mover aí para a próxima etapa da sua vida, falar um pouquinho sobre faculdade, né? A gente explorou bastante esse ponto aqui da sua preparação até chegar na faculdade, e agora eu queria pegar um pouquinho da sua experiência durante, assim. Você está hoje no segundo ano? Terceiro, Terceiro ano. finalizei o terceiro aqui agora, Finalizou o esse terceiro, vai ano. indo, vai indo para o quarto ano, então. Exato. E eu queria que você contasse um pouco pra gente como é que foi a sua experiência até agora, assim, dentro da Santa Casa, se correspondeu às suas expectativas, o que que você viu de bom na faculdade, como é que você está aproveitando o curso e o que que você tem feito, né, além das aulas, se você tem se dedicado a outros temas aí e se você considera que isso é importante. Eu acho que é muito importante a gente entrar, ter maturidade para encarar o curso de medicina no momento que a gente entra. Então, eu gosto de falar muito sobre essa questão de a maneira que a gente encara o curso. Eu acho que tem um pilar muito importante, e desse vem outros que eu vou falar, né? Que é a intencionalidade, né? Então, eu encaro o curso de medicina e minha vida por consequência com muita intencionalidade. Tudo que eu faço tem muita intencionalidade antes. Então, eu busco muito, saindo dessa questão, ou ramificando essa questão de intencionalidade, né? Como eu falei no início, eu acho que quando a gente consegue ser intencional com o que a gente faz, a gente tem mais espaço para conseguir extrair significado desse todo que a gente se propõe a fazer, sabe? Então, eu acho que essas coisas são duas coisas muito principais, dois pilares principais na maneira que eu encaro a faculdade. Então, muita intencionalidade e buscando extrair significado de tudo. E eu acho que isso tudo baseado num senso de gratidão muito grande, por onde eu estou, né? E por ter chegado aqui. Eu acho que eu até fiz um post esses dias no Instagram sobre gratidão, assim. Eu acho muito importante essa questão da gratidão. É algo que a gente não fala muito sobre valores, né? A gente não fala sobre significado de valores, sobre o que representa cada uma dessas coisas que muita gente coloca como importante, né? Então, eu acho que a gratidão ela monta uma base, ela literalmente estabelece uma base na nossa vida para que a gente consiga realmente estabelecer um processo de crescimento contínuo dentro de um caminho em que a gente consegue ser feliz. E por que eu estou falando isso, né?
porque eu acho que a gratidão, ela, pelo fato de você se sentir valoroso, né, pelo que você tem, pelo que você atingiu, você cria um senso de harmonia interna a você. E eu acho que esse senso de harmonia interna, ele evita aquela postura cega que a gente falou no início. Então, portanto, você consegue enxergar o todo, né, enxergar o além, e aí, dessa maneira, você enxerga as oportunidades de crescimento, né? Então, eu acho que é um pilar essencial, assim. E a gratidão tem que ser genuína, assim, sabe? Eu acho que muitas pessoas falam que são gratas pelo que têm, e aí muitas vezes você vai ver como essa pessoa interage com a própria família, com os pais, com os irmãos, e você vê que, na verdade, não é bem assim. Então, eu acho que é um processo de questionamento interno que a gente tem que fazer a gente mesmo, para desenvolver essa base que eu considero absolutamente essencial para que a gente cresça, para que a gente seja feliz e construa uma vida significativa, né? Então, aí eu queria falar algumas coisas sobre essa questão da intencionalidade e do significado, né? É, a minha proposta no Instagram, ela começou muito com um incômodo, uma dor, né, que a gente fala muito no empreendedorismo, que eu vejo muitos dos meus colegas ao redor de mim, na faculdade de medicina, mas também fora, né, o pessoal da nossa geração, assim, sabe? São dois pontos que me incomodavam muito nas pessoas: passividade e robotização da vida, né? O que eu quero dizer com isso, né? Então, eu acho que muitas pessoas, e se você olhar ao seu redor, você vai ver que muita gente lida com a vida de maneira passiva. Ou seja, você deixa alguém escrever sua história, você deixa de ser o condutor da sua vida, né? Você literalmente deixa cair o lápis de quem está escrevendo sua história. Então, muitas vezes o pessoal fala, eu vou deixar minha vida ser, deixa o universo conduzir minha vida e tudo mais. E aqui é importante fazer uma diferenciação entre universo e Deus. São coisas diferentes, assim. Eu tenho bastante fé. Eu acredito que Deus coloca o propósito na nossa vida, mas eu acho que a gente usa o universo como justificativa de tudo, sabe? O universo vai resolver. Eu acho que não tem como ser muito assim, sabe? Então, muita gente entrega o bastão da vida, né? E as pessoas muitas vezes não percebem. Eu acho que essa postura de tanto faz o caminho, tanto faz os amigos que eu tenho, tanto faz o que eu como, tanto faz o que eu falo, tanto faz o que eu faço, não importa, né? Eu posso ser da maneira X com o grupo X e da maneira Y com o grupo Y, que ninguém vai perceber e tudo mais, sabe? Eu acho que cada palavra, literalmente, cada palavra que sai da nossa boca, cada pensamento que a gente pensa, cada ação que a gente resolve tomar, molda não só o que a gente representa para as pessoas ao nosso redor, ou seja, nosso legado, né? E aqui tem um senso de responsabilidade muito grande, porque, querendo ou não, você está inspirando pessoas ao seu redor ou levando pessoas ao seu redor para um caminho que não é muito legal. Então, todo mundo tem um senso de responsabilidade por conta dessa influência que a gente tem sobre as pessoas ao nosso redor, né? Então, esse senso de responsabilidade, e também, assim, essa questão molda muito a relação que a gente tem com nós mesmos, assim, sabe? Eu acho que a maneira que a gente entende como a gente está construindo nossa jornada. Então, tudo que a gente faz tem essa inter-relação com nós mesmos e, portanto, com o seu futuro, assim, né? Então, eu acho que tudo isso, literalmente tudo, eu falo para as pessoas assim, desde você literalmente pegar um lixo do chão, até você escolher a pessoa com a qual você vai casar, tudo isso tem um significado intrínseco. E eu acho que isso é uma experiência que tem um néctar muito grande para ser extraído, um significado muito grande, né? Isso foi Então, algo eu que acho você que percebeu durante a faculdade? Em que momento você começou a ter essa visão, assim, mais sobre esses temas, assim? Era algo que você já tinha interesse antes de entrar na faculdade ou foi algo que você foi desenvolvendo, assim? comecei a ter uma capacidade de fazer análises pessoais um pouco interpessoais, assim, um pouco melhor esse ano, assim. Esse incômodo sempre surgiu, mas, né, assim como muitas coisas na nossa vida, os incômodos surgem, mas a gente não tem capacidade de interpretar, né? Então, eu fiz, assim, nos últimos 3 anos eu fiz terapia, então isso me ajudou muito a entender, pelo fato de entender como eu funcionava, você passa a entender o funcionamento humano e você aplica isso nas pessoas, né? Eu acho que a gente acaba adquirindo um olhar analítico, um olhar de raio-x dentro do todo, e isso, querendo ou não,
é algo que é, de certa maneira, protetor, sabe? Porque você consegue ler as pessoas e, portanto, escolher ser mais intencional em tudo que você faz, né? Então, esse ano isso começou muito a partir de alguns conteúdos que eu comecei a entrar em contato. Acho que aqui entra algumas recomendações muito interessantes. Então, a primeira, a gente estava comentando ali no backstage, tem um podcast que eu comecei a ouvir esse ano, que chama The School of Greatness, de um cara que chama Lewis Howes. Basicamente, a proposta é entrevistar pessoas que são especialistas em diversos temas, em diversos setores da vida, para entender como que essas pessoas chegaram nesse ponto que é considerado para elas o sucesso ou felicidade, enfim. Então, fala-se sobre business, fala sobre comunicação, fala sobre relacionamentos, que é algo que eu estudei muito esse ano, fala-se sobre espiritualidade, né? Finanças. Então, eu acho que tudo que quando a gente estabelece um objetivo grande na vida, né, aquela coisa da estratégia. Putz, vamos atrás de como isso foi realmente angariado, como isso foi estruturado. Vamos atrás dos melhores, vamos estudar quem fez e como esse pessoal fez tudo isso, né? Para que a gente extraia esse néctar, a gente extraia esse significado, extraia esse néctar e consiga aplicar na nossa vida, né? E aí, acho que o segundo, o maior ponto, depois eu recomendo alguns livros também no final, mas eu acho que as duas principais influências para esse tipo de conhecimento que eu adquiri esse ano foram esse podcast e através desse podcast, eu estava assistindo um episódio sobre relacionamentos, e aí o cara que estava sendo entrevistado era um cara chamado Michael Todd. E aí eu falei, nossa, esse cara tá falando uma coisa muito interessante, deixa eu ver o que esse cara faz, né? Fui ver, o cara era pastor de uma igreja americana lá, que chama Transformation Church. Aí eu falei, deixa eu ver a proposta desse cara, deixa eu ver como é que funciona, né? Como é que são essas ministrações que ele faz e tal. Literalmente, é uma das coisas mais impressionantes que eu já vi na minha vida, assim. Ele tem uma proposta, que acho que até comentei com o Cauê em outros momentos, mas é uma igreja que não é a proposta ah, não original, mas a proposta comum de igrejas, né? Então, algo que sempre me incomodou um pouco nas igrejas é que as pessoas vão lá, os fiéis vão lá, tá, você tem que conhecer a história de Jesus, de Deus, e não peque. A igreja não ensina você a ser transformado, né? A ter um processo de desenvolvimento pessoal. E essa igreja, especificamente, ela fala sobre desenvolvimento pessoal em Cristo, né? Que eles colocam. Mas é muito interessante porque ele tem uma série de ministrações, por exemplo, sobre coisas as quais nós vivemos presos. Então, ele coloca cuff to control, então vivemos achando que a gente controla tudo, cuff to comfort, vivemos presos à zona de conforto, cuff to convenience, a conveniência. Então, eu acho que isso tudo acabou setando assim minha mente para esse olhar analítico, sabe? Eu fui ouvindo, eu fui fazendo análise, eu fui lendo, tá? Nossa. E aí eu comecei a perceber algumas coisas, né? Enfim, então acho que essas duas recomendações são algo que são os principais pontos que me fizeram chegar nesse tipo de transformação esse ano. Mas, enfim, aí voltando um pouco para a questão que a gente tá. Se você quiser comentar alguma coisa, Cauê, Não, eu acho que eu queria vou. trazer isso para o contexto da faculdade, porque a gente estava Ah, falando, né? Você sim, entrou na boa. faculdade Exato. e como que isso, não sei, pode ter teve alguma interferência na sua percepção da faculdade em si, Sim, né? E como que você aproveitou o perfeito. curso de medicina até agora? Perfeito. Então, eu acho que, voltando nessa questão da passividade, né? Eu falo dessa questão da passividade porque eu acho que uma das características que fez com que eu atingisse objetivos durante a faculdade foi ser ativa, né? Enxergar significado nas coisas que eu fazia e deixar essa passividade de lado, né? E aí, eu acho que a outra coisa muito importante que eu percebi nos meus colegas ao meu redor, e é algo que eu não queria ter para mim, é essa questão da robotização que eu falei, né? Então, muita gente decide ligar o botão automático. Então, você acha que você está ali, eu vou me formar médico, então eu vou simplesmente só fazer as provas e fazer residência, e é isso aí. A gente não busca além, a gente parece que não enxerga o além, sabe? Você estabelece o objetivo, ser médico, e aí você passa a seguir receitas, sabe? Eu acho que isso é algo que eu sempre fugi, sabe? Eu nunca quis ligar o botão automático e deixar as pessoas escolherem por mim, ou seguir uma receita específica, sabe? Então, acho que isso é algo muito importante, assim. Enfim, então, essa questão da intencionalidade que eu falei no início, ela foi importante porque
tem alguns pilares, acho que os pilares que mais regem minha carreira hoje são medicina assistencial, a pesquisa e o empreendedorismo, né? Então, eu entrei na faculdade muito direcionada para essa questão da pesquisa. Eu sabia que eu fui instruída da importância da pesquisa, eu não tinha uma noção tão extensa de tudo isso, mas eu fui instruída da importância, então, que eu tinha que ir atrás disso, né? Por Eu que, não sabia por quê. Malu? Quem que te Então, instruiu? exato. Primeiro, meu pai falava muito da importância da pesquisa, e Uhum. eu, como sempre questionei muito, eu fui procurar o porquê disso, né? Mas aí eu entrei na faculdade e fui tentar, principalmente meu pai, alguns colegas do meu pai, né? Com os pais eu conversei, e o pessoal da própria faculdade, quando eu estava no vestibular, né? Fazendo vestibular, eu conversava com as pessoas, é, ao meu redor, assim, para entender como que era a rotina da faculdade, quais eram as opções de atividades extracurriculares, e o pessoal falava muito das portas que a pesquisa abria, então essa coisa de intercâmbio, por exemplo, que sempre foi algo que foi relevante para mim, que é relevante, eu sabia que muitas das portas para isso se abriam através da pesquisa, então, como isso era um objetivo muito grande para mim, eu entendi que a pesquisa passava a ser um objetivo também na minha vida, né? Então, aí, falando um pouco sobre a pesquisa especificamente, né? Eu passei aí atrás, eu estruturei um plano para ir atrás de uma pesquisa que fosse satisfazer, entre aspas, os objetivos que eu buscava. Então, eu entendia que a pesquisa ela poderia me desenvolver como profissional. Eu nunca estive preocupada só com certificado, sabe? Eu acho que isso as pessoas elas vivem, muita gente da faculdade vive por certificado só, achando que na residência é só um checklist que vai fazer você passar, sabe? No fundo, você está construindo uma história, né? Qual é a história que você vai contar? A sua história não é uma série de papéis aleatórios, né? Então, eu sempre, como que eu desenvolvi essa questão da pesquisa, né? Eu queria um orientador que fosse pegar na minha mão e fosse me ensinar a pesquisa do zero, sabe? Que tivesse disposto a ensinar e eu sabia da importância da publicação científica hoje, publicação de artigo científico. Então, eu levei muito isso em consideração. Para escolher orientador, eu queria uma pessoa que tivesse disposta a ensinar, que tivesse um mindset direcionado para a publicação, porque querendo ou não, hoje o valor da pesquisa, o valor que você produz, se traduz, felizmente ou infelizmente, em publicação. Então, eu queria esse tipo de mindset nos orientadores, o orientador que eu buscasse. Eu queria uma pessoa que tivesse aberta à inovação, né? Uma pessoa que tivesse disposta a trazer coisas novas para o grupo. E eu queria um grupo que tivesse interessado em fazer acontecer, sabe? Em crescer e em ensinar. Então, a partir disso, eu comecei um projeto de iniciação científica, né? E foi uma das coisas mais transformadoras assim que aconteceram na minha vida nos últimos anos. Por conta desse aspecto da inovação, eu acabei desenvolvendo uma parceria internacional, a UESAB, né? Na minha pesquisa, tal, uma parceria com uma startup internacional dentro do meu projeto, e isso por conta da abertura que tinha no grupo em relação à inovação. Então, assim, tive a oportunidade de publicar em artigo científico em revista indexada, assim, em primeira autoria, nunca imaginei que isso fosse possível, mas eu acho que tudo isso foi muito por conta da intencionalidade da busca, entendeu? Eu busquei de maneira muito específica o que eu queria. Então, eu acho que esse pilar da pesquisa é um ponto de atividade extracurricular essencial na minha carreira e no que eu vivo hoje na faculdade. E aí, o outro pilar que eu falei é a questão do empreendedorismo, né? Então, isso começou com o HackMed. Não sei se quer que eu conte a história já inteira agora ou você prefere Pode ser, deixar Malu, depois? pode ser, vamos lá. Boa. Já Então, estamos falando a disso. gente já junta tudo, né? Boa. Então, assim, quando entrei na faculdade, começou o período de pandemia, né? E aí lockdown e tal, e eu acabei conhecendo o HackMed pelas redes sociais. Eu acompanhava o Cauê faz algum tempo, antes do HackMed, e aí eu comecei a entender qual que era a proposta, né, do HackMed, eu comecei a participar de vários eventos, tal, e eu fiquei impressionada, assim, com a qualidade dos eventos que eram trazidos. Então, a qualidade dos profissionais que eram trazidos, a qualidade das mesas de conversa e a visão futurista
e ao mesmo tempo otimista das pessoas. E aí eu via o nível de impacto que estava sendo gerado ali, eu falava, meu Deus, eu quero fazer parte disso, sabe? Eu quero ter esse tipo de habilidade dentro do que eu enxergo como a profissional que eu quero ser, sabe? E aí eu, enfim, eu entrei para o HackMed através do programa de inovação, né, do HIP, do Health Innovation Program, e eu acho que foi a melhor experiência a melhor escolha que eu fiz nos últimos 5 anos da minha vida, assim, ou nos últimos 10. É, porque eu acho, eu sempre comento com as pessoas, né, que dentro do empreendedorismo a gente aprende não só a formar empresas e como tirar uma ideia do papel e fazer negócios e tudo mais. A gente aprende um mindset, né? Então, eu acho que isso me ensinou muito, não só a liderar equipes, a enxergar criticamente, a me conectar com profissionais de alto escalão, assim, dentro da medicina e fora da medicina, sabe? Me deu oportunidade de participar de uma série de competições, de inovação, vencer competição e tudo mais. Eu acho que isso é, me concedeu um novo olhar, né, para as coisas, assim. Então, esse olhar para os problemas, esse olhar de destrinchamento, não sei se existe essa palavra, de destrinchar os problemas, né? Então, eu passei a encarar muitas das coisas que eu vivo hoje como oportunidades, assim, sabe? Então, o colega que se incomoda, por exemplo, essa coisa da passividade e tal, o que que é isso, tal, por que que isso acontece? Então, fazer me perguntar o porquê de tudo e a partir do processo de destrinchar tudo isso, tentar criar soluções para isso. Então, por exemplo, essa coisa do Instagram está muito relacionada a isso. A empresa que a gente trabalhou dentro do Health Innovation Program está direcionada para isso. E na minha vida, os obstáculos que surgem hoje, eles são encarados com um mindset empreendedor, assim. É um mindset de análise de problemas. Você destrincha o problema para entender onde que você pode entrar com uma solução. Então, enfim, eu acho que esses são três pilares muito importantes que eu tenho aí hoje, são os meus principais focos na faculdade. E acho que basicamente essa é uma visão geral. Cauê, você quer falar mais alguma coisa? O que Não, você acho que acha? era mais isso, mas está gostando então da faculdade, valeu a pena Boa. essa escolha e fazer medicina. Você Ah, acha que está no caminho certo, se encontrou aí? com certeza, eu acho que. Isso é uma pergunta muito legal, né? Tipo, e eu acho que é muito relevante fazer essa pergunta você se encontrou assim, né? Porque eu acho que isso é uma das coisas mais valorosas, assim, que a gente tem hoje nesse processo de crescimento pessoal, assim, quando a gente sente que a gente se encontra realmente, a, a gente consegue passar a manifestar a vida que a gente realmente sonha, né? Então, eu acho que esse se encontrar está muito relacionado com você ter um propósito, ter objetivos claros, assim, sabe? E conseguir enxergar significado e, portanto, brilho nas coisas que você vive. Eu sou uma pessoa que como eu falei, que eu sou apaixonada pela vida, né? Eu dou muita relevância para enxergar essa beleza em tudo que eu me proponho a viver, sabe? Então, sim, eu me encontrei muito na faculdade, muito na medicina, na pesquisa e no empreendedorismo, assim, muito mesmo. Eu sou muito feliz hoje, muito grata pelas coisas que eu atingi, pelas coisas que estão sendo construídas, por todas as pessoas que me cercam, que me ensinaram muito dentro do HackMed, assim, eu sempre falo, não posso deixar de falar, sempre que eu menciono o HackMed, o Mário é uma pessoa que virou meu segundo pai, meu mentor de vida, mentor de carreira, mentor de literalmente todas as coisas que você pode imaginar. Então, assim, uma pessoa absolutamente especial que mudou a minha vida. E eu acho que esse tipo de conexão, assim, E só para o trouxe pessoal muito. entender, Malu, acho que vale a pena. O Mário Boa. já tem experiência na área de tecnologia, é um cara sensacional que fez parte da Legal. primeira turma do HIP junto com a Malu. Foi aí um dos integrantes do time, né? Vocês trabalharam juntos dentro dessa startup que você estava querendo criar, mexendo com gestão de fila de SUS, né? Que era um tema Uhum. super relevante. E aí se conectaram aqui dentro do HackMed e estão juntos até hoje, assim como ele tem o quê? Uns 50, 60 anos já, Malu? Aham, exato. Acho que ele tem 57, é. Já tem É, bastante experiência. Tá sempre com a gente aqui no HackMed. Hoje ele é mentor, exato. inclusive. E É muito. Opa, desculpa, terminei de não, falar. era isso mesmo que eu queria falar. Eu queria, só completando, né? É de um valor muito grande, assim, isso que a gente constrói no HackMed, essas conexões.
literalmente o HackMed é um ambiente de família mesmo, no sentido mais clichê da palavra, mas no sentido mais significativo da palavra, sabe? Então, as pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer, elas se tornaram muito próximas a mim, assim, o pessoal que a gente trabalhou na startup, né, a gente estava trabalhando com gestão de contratos no contexto da fila do SUS, essas pessoas são pessoas com as quais eu estou em contato ativo até hoje, assim, eu encontro o Mário, e é sempre uma felicidade muito grande a gente se encontrar, e eu acho que vocês quatro, né, e a Bia, ah, os sócios da HackMed, são pessoas que nós admiramos muito, assim, colocando eu e o Mário principalmente, mas a gente tem uma admiração muito, assim, muito, muito, muito grande por vocês mesmo, pela convergência de valores que nós temos, né, entre nós e vocês, e pela maneira que vocês escolhem encarar os objetivos e olhar para a vida, assim, né? Então, a gente se identifica muito com isso e o trabalho que vocês estão fazendo é algo muito, muito, muito lindo, sabe? É sério. E muito impactante, assim, porque está sendo construído no HackMed, como o Mário sempre fala, vai ter um estudo da FGV que, que vai demonstrar o impacto que o HackMed teve através do empreendedorismo, na sociedade brasileira inteira. E é muito isso. Eu acho que vocês estão literalmente mudando o curso de vida de muitas pessoas, como mudaram o meu, né? Então, esse ambiente de família, eu acho que, além de ter esse senso de família, é um ambiente que gera um crescimento mútuo muito grande. Então, como eu sempre comento, né, é um ambiente de muita esperança. Você enxerga muito otimismo de fazer as coisas melhorarem e ter a oportunidade de fazer acontecer. Eu acho que isso é essencial diante de um mundo hoje em que 80% das pessoas vivem sobre uma ótica pessimista do todo. Eu acho que é absolutamente essencial a gente estar num caminho onde as pessoas, onde está num ambiente, né, onde as pessoas enxergam além, as pessoas enxergam possibilidade de melhorar, de crescer sempre e de mudar, utilizar tudo que a gente tem, mesmo sendo um estudante de ensino médio, para impactar e transformar a sociedade, portanto, deixar seu legado, né? É um Então, otimismo criterioso, né? Não é um otimismo cego de que tá tudo exato, perfeito, tudo bom, perfeito, mas é um otimismo no sentido de que o mundo tem problema sim e a gente está aqui para tentar exato. resolver isso, né? E que se não formos nós, quem vai ser, né? A gente tem essa capacidade de resolver os problemas que a gente enfrenta, é isso que a gente prega aqui. E só fazendo um parênteses, Malu, assim, isso que você trouxe é muito legal de ouvir, porque eu lembro quando a gente estava lá na concepção do que seria o HackMed. Eu acho que a gente não tinha muito essa visão de impacto, de o quanto conectar as pessoas pode fazer uma diferença no curso da vida delas, assim. Isso era uma proposta que surgiu da experiência que a gente viu dentro do nosso programa, né? Porque a nossa ideia inicialmente como é que eu pego essas pessoas que querem tirar as ideias do papel e a gente oferece uma metodologia que pode ajudá-las no meio do caminho. E essa parte de conexões sempre foi algo que a gente falou, bom, a gente vai conectar as pessoas certas para ajudar, mas a gente nunca conseguiu mensurar muito, cara, o impacto que uma pessoa tem na vida da outra e como isso faz a diferença. Quando a gente começou a perceber dos feedbacks que a gente tinha da galera que participava, que as conexões que a gente fomentava aqui, você juntava duas pessoas que nunca teriam a possibilidade de se conhecer, e por conta do ambiente que a gente criou, elas se conectaram e hoje elas estão juntas desenvolvendo outras coisas, a gente percebeu, putz, isso aqui tem um valor maior do que a gente pensava no começo, assim. E foi isso que levou a gente ao que a gente está investindo hoje no HackMed, que é o nosso braço de comunidade. A gente entendeu que talvez o que a gente tem mais de valor para oferecer para as pessoas é a comunidade, é juntar pessoas que têm esse objetivo, essa inquietude de querer fazer a diferença. E que muitas vezes nos ambientes onde elas estão, elas não encontram seus pares ou outras pessoas que possam ser um estímulo positivo para isso florescer, sabe? Porque a gente encontra muito no dia a dia as pessoas que jogam a gente para baixo, que querem apagar esse fogo, né? De querer mudar, de transformar, de ser inconformado mesmo com o que está acontecendo. Eu acho que muitas vezes a gente é estimulado pela sociedade a não, deixa de lado, isso não vai te levar a lugar nenhum, assim. Então a gente percebeu que aqui dentro a gente pode ser um ambiente que potencializa isso nas pessoas e foi aí que a gente falou, putz, talvez o nosso valor tá aí, em juntar pessoas que se potencializem dentro do HackMed. E aí por isso que a gente está tentando agora criar esse novo braço aqui dentro de comunidade. Inclusive, a Malu é uma das nossas convidadas para participar desse nosso projeto. A gente já tem alguns novos membros aqui que estão começando agora a entrar no nosso time nessa frente de comunidade.
E eu vou deixar até aqui, pessoal, para quem quiser conhecer um pouquinho mais, conhecer a Malu, conhecer os outros membros aqui do HackMed, tem interesse em, se identificou, né, com isso tudo que a gente está falando e quer fazer parte de uma comunidade que te ajude a alcançar seus objetivos aí, é, dá uma olhadinha. Eu vou deixar aqui o link do HackMed Club, que é o nosso modelo de comunidade que a gente está lançando agora aqui dentro do HackMed. E eu deixo o convite porque a gente não está muito interessado em pessoas que sejam experts, não é isso o foco, não é pessoas que saibam tudo, você não precisa ter um conhecimento prévio do assunto. Acho que o único ponto que a gente gosta de ressaltar é você querer fazer algo, sabe? Sentir que você quer contribuir de alguma forma para a sociedade, para o ambiente onde você está, e talvez você está meio perdido de encontrar as ferramentas para fazer isso acontecer, as pessoas que podem te ajudar. É para isso que a gente existe, né? Então, acho que é isso. Eu queria aproveitar essa sua fala, Malu, para divulgar esse modelo, porque foi algo que a gente descobriu no meio do caminho. Isso é um negócio legal no empreendedorismo, que às vezes você tem as suas, como posso dizer, seus conceitos, né, as suas certezas ali, e no meio do caminho você descobre outras coisas que você não tinha imaginado antes de começar. Por isso comecem, né? Comecem a fazer as coisas, Exato. comecem a se envolver com projetos, a conhecer pessoas. Se você não começar, você nunca vai descobrir nada, né? Então, a minha jornada no HackMed tem sido uma grande descoberta. Tenho certeza que para você também, né, Malu, tem sido uma grande descoberta. Sem dúvida. E se você não tivesse começado, você nunca ia descobrir nada, né? Às vezes a gente fica tentando esperar o momento perfeito para começar e ele nunca vai chegar. Então, Exato. deixo aqui meu depoimento sobre isso, para também o meu convite para quem está assistindo a gente conhecer um pouquinho mais da nossa comunidade e fazer parte desse time aqui com a gente. Desculpa, Malu, te Só uma... cortei. Não, não, eu que cortei, desculpa. É, só um ponto em relação ao que você falou, né? Eu acho que duas coisas, né? Na verdade, essa questão de estar pronto, ou começar agora, tal. Na verdade, a gente não, se a gente parar e se perguntar se a gente vai estar, você vai, você acha que em alguma vez eu fiz uma enquete no Instagram, falei assim, vocês começam de cara o que vocês querem fazer? A maioria das pessoas não. Aí por quê? Porque você acha que não vai estar pronto, né? Aí eu perguntei, você acha que um dia você vai estar pronto? Aí a resposta foi não. Ou seja, você nunca vai começar. Então, eu acho que a ideia é começar antes de estar pronto, né? A gente nunca vai estar pronto. Então, eu acho que entrar na comunidade HackMed entre antes de estar pronto, entre para aprender. Você vai aprender muito mais do que qualquer outra coisa. E não, eu acho que não é só uma questão de vem aprender conceitos novos, vem aprender a fazer projetos. Para mim, entrar numa comunidade como a comunidade Arquimedes é você ser capacitado para deixar o seu legado. É isso, para mim é isso. Então, se você concede uma relevância grande a deixar um legado, busque a estratégia para realmente fazer isso acontecer. E eu acho que não é possível que a gente tenha essa perspectiva de deixar um legado sem ter esse tipo de conhecimento de inovação e empreendedorismo na cabeça. Ainda mais em um ambiente que te estimula a crescer sempre, né? Um ambiente que está te empurrando para frente e não te puxando para trás, como a maioria das pessoas ao nosso redor, inclusive muitas vezes a nossa própria família, né? Então eu acho que é um investimento, um dos melhores investimentos que você pode fazer é entrar numa comunidade como o HackMed, ou entrar na comunidade HackMed, melhor colocando. Malu, perfeito. Bom, vamos seguir aqui. Acho que a gente já está batendo aqui uma hora da nossa entrevista. Eu adoro esse tipo de conversa, assim. Para mim, a gente ficaria horas batendo papo sobre isso. Mas eu acho que a gente pode tocar em mais alguns pontos antes de encerrar isso, porque tem mais algumas coisas que eu queria falar com você antes de finalizar aqui. A gente aqui no HackMed, né, só também reforçando isso, a gente gosta muito de trazer essa questão do experiência fora do Brasil também, né, intercâmbio, internacionalização. A gente está com um podcast novo que está até aqui atrás, no meu aqui em cima, Saúde pelo Mundo, que é um capítulo que a gente criou no podcast do HackMed para entrevistar pessoas ao redor do mundo, falando sobre como é que é atuar como médico fora do Brasil, né, viver fora do Brasil. A gente já teve dois entrevistados. Primeiro, o Robson Capasso de Stanford, dos Estados Unidos, e a gente entrevistou um outro médico que vai sair ainda em breve no nosso podcast de Israel, né? E a gente tem tido bastante
vontade de conhecer mais pessoas em outras realidades. E aí vem um pouco da minha dúvida para você, Malu. Você falou que uma das coisas que te fez escolher a faculdade era essa possibilidade de ir para fora, e eu queria saber, você já está mapeando isso? Já é algo que está no seu roadmap aí de fazer um intercâmbio ou prestar residência fora do Brasil? Como é que está isso na sua cabeça hoje? É, com certeza está no meu roadmap, assim como eu falei, eu acho que essa questão de experiência internacional eu coloco como essencial, principalmente pelo fato de que eu acho que a experiência internacional ela mostra para não só mostra para a gente a amplitude do impacto que a gente pode ter, desse legado que a gente pode deixar, né? Como concede para a gente recursos para deixar esse impacto, né? E aqui tem um ponto muito importante que eu acho que entender a amplitude desse impacto está muito relacionado com você entender diferentes realidades, entrar em contato com diferentes culturas, entender diferentes mentalidades, porque isso faz com que a abrangência do que você está fazendo seja muito maior. Eu acho que o HackMed viu muito isso, né? E aqui, assim, eu coloco uma experiência que eu tive na conferência, né? Na conferência do HackMed. É legal que uma das coisas que a gente percebeu, eu estava até conversando com o Mário sobre isso, é que uma das coisas que eu mais admiro em você, Cauê, e eu falei para você já isso antes, é a questão da humildade, porque eu acho que a gente ser humilde diante da vida, diante das coisas que acontecem, diante das pessoas, isso, na verdade, é o que permite que a gente consiga entender as diferentes realidades possíveis e, portanto, se a gente consegue abaixar a cabeça, entender e absorver essas coisas diferentes, a gente consegue atingir essas pessoas também. Então, eu acho que o espectro de impacto do HackMed, ele tem sido exponencial por conta de, claro, vários outros pilares, mas esse também, ou esse principalmente, assim. Então, isso é algo muito importante para mim, é algo que realmente eu quero desenvolver também. Então, sim, está no meu roadmap fazer intercâmbio. Penso em fazer residência fora, mas são pontos que é muito difícil a gente bater o martelo, né, 100%. Tem algumas coisas, alguns projetos sendo estruturados, mas nada 100% certo ainda. Eu espero daqui a alguns anos, ou de repente daqui a alguns meses, poder voltar aqui com alguma experiência nesse sentido e trazer para vocês alguns pontos Quando você que estiver lá, a geraram. gente entrevista você de novo, hein? Exato. Eu espero. Já tem alguma coisa em mente aí ou ainda está muito cedo para falar sobre isso? Não, eu penso em fazer intercâmbio, sim, assim, Estados Unidos, Europa. direcionado. Sim. Estados Unidos é um foco muito grande para mim. Eu acho que nem eu falei, né, dentro do início, quando eu fui escolher faculdade, eu tinha em mente essa questão das Ivy Leagues, assim, e quando eu entrei no HackMed, isso se confirmou ainda mais por conta do polo inovação e empreendedorismo, que se tornou um pilar na minha carreira, né? Então, hoje eu não me vejo atuando na medicina, atuando como profissional, sem esse pilar empreendedorismo e inovação. E eu entendo que lá, alguns dos centros grandes dos Estados Unidos são os lugares que vão realmente me fornecer esse tipo de recurso para que eu me torne a profissional que eu almejo ser, entendeu? Então, eu busco, sim, intercâmbio, e o que eu falei, né, da pesquisa, eu acho que é um ponto importante, porque eu acho que é uma das portas que mais se abrem para intercâmbio, essa questão da pesquisa, né? Então, eu acho que as coisas vão se direcionar um pouco nesse sentido, assim, para mim, sabe? Perfeito, Malu. Bom, então a gente conseguiu explorar acho que praticamente todos os pontos aqui. A gente tem no HackMed aquele nosso Hacker Conectado, que você já deixou uma indicação de podcast, mas eu queria que você, se quiser deixar uma outra indicação aí de livro, filme ou série para o pessoal que acompanha a gente, que você acha que pode agregar dentro dessa temática que a gente está conversando aqui, fica à vontade para indicar. Boa. Eu queria indicar um livro que eu comecei a ler esse ano, inclusive super recentemente, de uma das pessoas que eu conheci no podcast do Lewis Howes. Nossa, acho que é um dos livros mais sensacionais que eu já li, ou pelo menos esse início de leitura, né? É um livro de um cara que chama Jay Shetty, talvez muitas pessoas aqui conheçam. Ele basicamente é uma pessoa que é especialista assim, em propósito, ele fala muito de propósito, ele fala sobre como viver de propósito e com paz interna, paz de espírito. Esse cara, ele foi monge na Índia. É uma história super interessante.
E é muito legal que o monge, ele é uma pessoa que concentra 100% da energia dele no desenvolvimento dele. Então, por isso que ele não pode ter outros tipos de... Ele não casa, não namora, enfim, não faz mil outras coisas, porque há um foco muito grande nele. E então, assim, ele compartilha esse cara, o Jay Sher, ele foi monge durante uma época da vida dele, ele compartilha muitos dos aprendizados, que são muitas das coisas que eu falei aqui para vocês hoje, essa questão de intencionalidade, de paz de espírito, isso vem muito de princípios dos monges, né? Não olhem isso, não ouçam isso com preconceito. É sério, porque assim, isso é muito transformador. O nome do livro é Think Like a Monk, né? Pense como um monge. Dentro de uma parte do livro, eles fazem uma comparação entre monkey mind, cabeça de macaco, né? Tipo, pode ser um ser humano, e monk mind, né? A cabeça de um monge. Então, olha uma comparação, por exemplo. Então, monkey mind, short-term gratification, e daí monk mind, long-term, long-term gain. Então, a pessoa, muita gente vive assim, vive apenas no curto prazo, no prazer imediato, e uma pessoa que pensa como um monge, que tem essa questão de paz interna, de construção de um propósito, construção de uma missão, ela pensa longe, né? Então, outra coisa muito legal aqui, monkey mind looks for pleasure, monk mind looks for meaning. Então, aí uma última que eu vou trazer, monkey mind, self-centered and obsessed. Falei muito dessa questão da obsessão, né? E o monk mind, self-care for service. Então, para você servir, para você gerar valor para as pessoas. Acho que muito do que a gente fala aqui está centrado nisso, né? Então, e muita gente não sabe que os monges estudam isso e são isso. Então, acho que tem muita coisa para a gente aprender isso daí. Então, acho que é um livro que vale a pena todo mundo ler, assim, um crescimento pessoal que eu acho que todo mundo gostaria de ter. Quem não quer viver em paz interna, em felicidade interna e vendo o significado no que vive, né? Eu vou quebrar o protocolo aqui, porque normalmente eu não faço isso, mas aproveitando que você trouxe esse tema, um outro livro que eu indico que tem muito essa pegada sobre liderança, inclusive, é o livro Monge o Executivo, que Olha, também fala sobre isso, né? Do James Hunter, que eu tenho um vídeo no meu canal que eu comparo um pouquinho sobre alguns livros de liderança que me inspiraram, assim, esse foi um deles. Vale a pena também dar uma olhada, acho que tem tudo a ver com o que a Malu trouxe aqui também. Deixamos aí então duas indicações de livro para quem quiser se aprofundar nesse tema. Malu, acho que é isso. Muito obrigado. Se você deixaria uma dica final assim para quem está prestando vestibular, para quem está na faculdade hoje, alguma mensagem final que você gostaria de passar para nossa audiência aqui? eu acho que tem 3 dicas que eu queria dar de maneira geral para todo mundo, independente de onde você estiver, da sua idade, da área que você trabalhe, enfim. Primeiro, procure o porquê de tudo, tudo. Os sentimentos que você sente, os pensamentos que passam pela sua cabeça, as sensações. Eu acho que essa é uma das grandes chaves para a liberdade e para a construção dessa paz interna, que a gente está falando muito aqui, enxergar esse significado em tudo, né? Outra coisa que para mim foi muito relevante assim dentro dessa jornada é investir em desenvolver a espiritualidade. Acho que isso é algo que é muito importante. Eu acho que é uma base que, para mim, pelo menos, foi algo absolutamente determinante na minha jornada. Tem sido muito determinante, né? E aí o terceiro ponto é ser intencional, né? A gente já falou disso, mas seja intencional em tudo que você faz. Busque significado desde o chão que você pega desde o lixo que você pega do chão, ou não, né? Analise isso, se você pega ou não o lixo do chão. Por que você não pega, se você vê, né? É, busque significado em todas essas ações, desde esse lixo do chão até uma pessoa pela qual você se atrai. Enfim, eu acho que esses são 3 pontos muito importantes que eu queria trazer para todo mundo. Eu acho que vale para as pessoas que estão no vestibular, na faculdade, enfim. E aí, eu até separei também 2 dicas, uma específica para o vestibular e uma para o pessoal da faculdade, que eu acho que é importante, além dessas 3 que eu dei, ter em mente. Então, pessoal do vestibular, estude o seu limite emocional, para não fazer como eu fiz no meu primeiro ano de cursinho, que é você ficar cego, né? Então, estude até onde você vai, e isso eu acredito que você faz muito através da busca dos porquês, né? Não ultrapasse esse limite, sabe? Se respeite, assim. Acho que isso é um ponto muito importante. E aí, para o pessoal da faculdade, eu queria deixar o que eu comentei, eu acho que eu comentei em algum momento aqui, que
currículo é a história que você conta, não é um conjunto de certificados. Então, pensa que história que você vai contar, né? Então, acho que, enfim, esses são os pontos principais que eu queria deixar para as pessoas. Espero que tenha feito sentido para vocês. Espero que vocês tenham gostado de ouvir um pouco da minha experiência. E como que o falou, né? Vocês podem super, super entrar em contato comigo no Instagram. Eu sou super aberta, super acessível. Vocês me mandam mensagem, quiser conversar literalmente sobre qualquer coisa que vocês precisarem, tiver com alguma angústia, alguma sensação, alguma dificuldade de fazer alguma decisão, ou entender um pouco mais de algumas coisas que eu falei aqui, fiquem super à vontade. Eu sou o tipo de pessoa que manda áudios. Eu peço o número da pessoa, mando o áudio de 5 minutos mesmo, porque eu gosto de responder as pessoas de maneira detalhada e com atenção, então fiquem super à vontade. E me acompanhem no Instagram, porque se vocês gostaram de ouvir algumas das coisas que eu falei aqui hoje, muito do que eu falei aqui, eu falo lá. E essa questão de mudança de mentalidade para construção de significado em tudo que a gente faz. Então, eu acho que é basicamente isso. Muito obrigada, Cauê, pelo convite. Eu acho que foi uma experiência muito, muito, muito legal. É um prazer, assim, poder estar com você e poder, de repente, ajudar as pessoas, impactar um pouco a jornada de cada um de vocês e poder fazer parte dessa família HackMed é algo que está na minha história, está no meu coração para sempre. E eu sou muito grata, muito, muito grata mesmo. Então, muito obrigada, Cauê. Nossa, eu que agradeço, Malu. Obrigado por aceitar o convite. Compartilhou muito, muito ensinamento. A gente falou um pouquinho sobre a questão de maturidade, né? E, pô, muito legal você com 22 anos, super, assim, madura. É muito legal poder realmente também aprender com você e compartilhar tudo isso que você tem para contar com o pessoal aqui do canal. E acho que era um pouco disso que eu queria mostrar, pessoal. Acho que vocês entenderam um pouquinho porque que eu achei que fazia muito sentido trazer a Malu para conversar hoje com vocês. E vou deixar novamente o convite para quem quiser entrar para nossa comunidade aqui do HackMed, nos conhecer. A gente está sempre fazendo eventos presenciais, online. Essa semana mesmo a gente conheceu os novos membros do canal, foi super legal. Uma galera muito gente boa, assim, de todos os tipos. Tem gente que já entende muito de inovação, que a gente está começando ainda, mas cada um tem a sua história, cada um tem aí o seu tempo, e com certeza todo mundo está aprendendo muito dentro da nossa comunidade aqui. Então, fica o convite se você quer aprender, se desenvolver e, como a Malu falou, assim, deixar um legado, deixar algo seu dentro do ambiente onde você está. Eu acho que você vai se identificar com as pessoas que estão aqui dentro da comunidade. Então, acho que era isso. Muito obrigado, Malu, principalmente, assim, por estar aqui comigo e compartilhar toda essa história. E o pessoal que me acompanha também, muito obrigado para todo mundo que assistiu aqui até o final. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sempre peço para vocês indicarem outras pessoas que vocês gostariam que eu convidasse aqui também, mas eu vou sempre trazendo essas pessoas que eu conheço no meio do caminho, que eu acho que faz sentido serem apresentadas para vocês. Muitas das pessoas que eu conheci também aqui dentro do HackMed. Então, eu acho que é isso. Eu queria agradecer mais uma vez todo mundo e deixar o convite para vocês continuarem me acompanhando aqui, para a gente se ver no vídeo da próxima semana ou no nosso próximo encontro aqui do HackMed Club, que vai acontecer em janeiro. Valeu, pessoal. A gente se vê na próxima. Obrigado, Malu. Obrigada, gente. Tchau. Tchau, tchau.